Olá! Hoje nossa conversa vai fundo num conceito-chave do direito penal brasileiro, né? O que define de verdade um fato típico? A gente vai usar uns materiais jurídicos aqui para, sabe, destrinchar mesmo os elementos que fazem uma conduta ser, digamos, relevante para a lei penal. Exatamente. E entender essa estrutura é crucial. É o ponto de partida para a gente saber se um crime aconteceu e, principalmente, quem pode ser responsabilizado por ele. Sem um fato típico, bem, do ponto de vista legal, não existe crime. Então, o fato típico funciona como um primeiro filtro, uma primeira checagem. Para ele existir, o que a gente precisa encontrar? Quais são as peças desse quebra-cabeça? Olha, a gente precisa de 4 componentes essenciais. São como peças que têm que se encaixar perfeitamente. Primeiro, a conduta, que é basicamente a ação ou a omissão humana, né? O fazer ou não fazer. Certo, a conduta. Depois, o resultado, que é a consequência dessa conduta no mundo real ou no mundo jurídico. Terceiro, o nexo causal. Essa é a ligação, a ponte entre a conduta e o resultado. A conexão entre os dois. Isso. E por último, mas não menos importante, a tipicidade, que é verificar se tudo isso, conduta, resultado, nexo, se encaixa direitinho na descrição que a lei faz de um crime. Como uma luva, sabe? Entendi. 4 elementos, então. Vamos começar pela conduta. Me fala mais sobre ela. Quer dizer, o que define uma conduta que interessa para o direito penal? Não é qualquer ato, imagino eu. Não, não mesmo. A conduta, para ser relevante aqui, ela precisa ser, antes de tudo, humana. E aí vem 2 pontos-chave: voluntária e consciente. Isso significa que a pessoa tinha algum controle sobre o ato, não foi algo puramente mecânico ou forçado. Voluntário e consciente. Ok. E um ponto crucial, essa conduta pode ser dolosa quando a pessoa tem a intenção de produzir aquele resultado, ou pelo menos assume o risco de produzir, ou pode ser culposa. Na culpa, o resultado acontece por um descuido, uma falta de atenção, negligência, imprudência ou imperícia. Ah, então a intenção ou a falta dela está ligada já na conduta. Exatamente. A teoria que a gente mais usa hoje é a teoria finalista, que vem lá do Elzio. Ela olha justamente para isso. Qual era a finalidade do agente ao agir? Ou ao se omitir, porque a conduta também pode ser não fazer algo quando devia, né? A omissão. Certo. E tem situações em que, mesmo que alguém faça alguma coisa, a lei diz que não houve conduta para fins penais. Tipo, exceções. Sim, existem hipóteses que excluem a conduta. São situações em que falta essa voluntariedade ou consciência. Por exemplo, atos praticados em estado de inconsciência total, tipo sonambulismo. Ou atos reflexos, aqueles puramente fisiológicos, sabe? Sem controle nenhum. Ah, tipo um espasmo muscular? Isso, um espasmo que causa um dano, por exemplo. Outra situação é a coação física irresistível. Aqui é importante. Física. Alguém que pega a mão de outra pessoa, à força, e usa para atirar. A pessoa coagida vira um mero instrumento, não tem vontade ali. Entendi. A pessoa é usada como um objeto, basicamente. Exatamente. E também temos o caso fortuito e a força maior, eventos imprevisíveis e inevitáveis que causam resultado. É bom diferenciar a coação física da coação moral irresistível. Na moral, a pessoa é ameaçada, pressionada psicologicamente, ela até tem uma escolha, ainda que difícil. A coação moral não tira a conduta, mas pode afetar lá na frente na culpabilidade. Interessante essa diferença. Ok, passamos pela conduta. E o resultado e o nexo causal? Como eles se conectam com a conduta? Bom, o resultado é a mudança no mundo que a conduta causou. A gente fala muito em resultado naturalístico, que é aquele visível, palpável. A morte no homicídio, o bem destruído no dano. Mas atenção, nem todo crime tem esse resultado naturalístico. Pensa num crime de ameaça, por exemplo. Verdade. A ameaça em si já é o crime. Isso. Mas todo crime tem um resultado jurídico, que é a ofensa, a lesão ou o perigo de lesão ao bem que a lei protege. A vida, a liberdade, o patrimônio, a honra. Faz sentido. E o nexo causal? A tal da ponte? O nexo causal é o elo que liga a conduta ao resultado. Como a gente sabe se ele existe? A teoria principal que usamos é a da equivalência dos antecedentes, ou, como a gente chama, conditio sine qua non. Conditio sine qua non.
O que significa isso na prática? Na prática, a gente faz um exercício mental. Se a gente eliminar a conduta da pessoa, o resultado ainda teria acontecido exatamente como aconteceu? Se a resposta for não, se o resultado desaparece junto com a conduta, então essa conduta é causa. Tudo que contribuiu para o resultado é causa, em princípio. Parece amplo. Quer dizer que qualquer coisinha que contribuiu vira a causa? É amplo, sim. Mas aí entram as complicações, como você mencionou antes, as concausas. São outros fatores que também contribuem para o resultado. E como a gente lida com elas? Elas quebram esse nexo? Depende. A regra geral é que as concausas que já existiam antes ou aconteceram junto com a conduta não eliminam o nexo causal. Mas o ponto crítico é a causa superveniente relativamente independente. Superveniente, que vem depois. Isso, depois da conduta, e que seja relativamente independente. Se essa causa posterior, por si só, sozinha, for suficiente para causar o resultado final, aí sim, ela rompe o nexo causal da conduta original para aquele resultado mais grave. Entendi. Então, se eu dou um empurrão em alguém, a pessoa cai, mas aí cai um raio nela e ela morre. O raio foi uma causa superveniente que, por si só, causou a morte. Exatamente. Nesse caso hipotético, a minha conduta, o empurrão, não seria a causa da morte. O nexo foi rompido pela causa superveniente, o raio. Mas, atenção, isso não quer dizer que o empurrão fique impune. A pessoa ainda responde pelo que a conduta dela efetivamente causou até ali. Talvez uma lesão corporal leve, por exemplo. Ah, bom saber. E a omissão? Como ela entra nisso? Como não fazer algo pode ser causa? Boa pergunta. A omissão também pode gerar responsabilidade penal pelo resultado. Isso acontece quando a pessoa tinha o dever jurídico de agir para impedir aquele resultado e podia fazer isso. Esse dever pode vir da lei, pais em relação aos filhos, de um contrato, um salva-vidas, ou se a própria pessoa criou o risco com uma conduta anterior perigosa. Quem acende uma fogueira e vai embora sem apagar. São os chamados crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. A pessoa é um garantidor. Entendi. O garantidor que falha. Diferente daqueles crimes que a própria lei já descreve como uma omissão, né? Tipo omissão de socorro. Perfeito. Esses são os omissivos próprios. A própria descrição do crime é um não fazer. Nos impróprios, a pessoa responde pelo resultado, morte, lesão, porque não agiu quando devia para evitá-lo. Ok. Conduta, resultado, nexo causal, falta a tipicidade. O que significa exatamente esse encaixe na lei? A tipicidade é a última peça, e ela tem, digamos, duas faces. A primeira é a tipicidade formal. É bem direto. O fato que aconteceu na vida real corresponde, se encaixa na descrição abstrata que está lá no tipo penal, no artigo da lei. Exemplo, artigo 121, matar alguém. O fato foi A matou B, um cachorro formalmente. Ok, a correspondência letra da lei, fato. Isso, mas não basta. Aí entra a tipicidade material. Aqui a gente pergunta, essa lesão ou esse perigo de lesão ao bem jurídico foi realmente significativo? Foi relevante o suficiente para merecer a atenção do direito penal, que é a resposta mais drástica do Estado? Ou foi algo tão insignificante, uma lesão mínima, que não justifica? Ah, então tem um filtro de relevância aí. Não é qualquer ofensa mínima que vira crime. Exatamente, é o princípio da insignificância, por exemplo, que entra aqui na análise da tipicidade material. E, além dessas duas, formal e material, que a gente chama de tipicidade objetiva, a gente precisa olhar para a tipicidade subjetiva. Subjetiva. Aí entra a cabeça do agente. Justamente, é aqui que a gente verifica se a pessoa agiu com dolo ou com culpa. Sem um desses elementos subjetivos, o fato pode até ser formal e materialmente típico, mas não será um fato típico punível a título de dolo ou culpa. Dolo e culpa. Essa diferença parece ser o coração de muita coisa no direito penal, né? E é absolutamente crucial. O dolo é a regra geral no nosso Código Penal. Para um crime ser punido, em geral, exige-se o dolo. E o que é o dolo? O artigo 18 diz: é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Quis ou assumiu o risco. Tem diferença aí dentro.
Tem sim. A gente fala em dolo direto quando a pessoa quer exatamente aquele resultado. É a intenção clara. Pode ser de primeiro grau, o objetivo principal, ou de segundo grau, os efeitos colaterais que ela sabe que são certos ou quase certos e mesmo assim age. Tipo, colocar uma bomba para matar A, sabendo que B, que está ao lado, inevitavelmente morrerá também. A morte de B seria dolo direto de segundo grau. Perfeito exemplo. Ela não queria matar B especificamente, mas sabia que era uma consequência necessária e agiu mesmo assim. Agora, a outra forma é o dolo eventual. E aqui a coisa fica mais sutil e bem interessante. Dolo eventual. Como funciona? No dolo eventual, a pessoa não quer diretamente o resultado. Ela prevê que ele é possível, talvez até provável, por causa da conduta dela, mas ela é indiferente. Ela assume o risco, pensa algo como, bom, se acontecer, aconteceu e segue em frente. Não se importa com a possibilidade do resultado ocorrer. Ah, o famoso dance mental. Tipo, dirigir bêbado em alta velocidade. A pessoa não quer atropelar ninguém, mas sabe que pode acontecer. E continua. É um exemplo clássico que se discute muito nos tribunais. A pessoa prevê o risco concreto e age com indiferença em relação a ele. Aceita o resultado como uma possibilidade real. Entendi. E a culpa? Você disse que é a exceção. Exatamente. A culpa só é punível se a lei disser expressamente: este crime admite modalidade culposa. Se a lei não falar nada, só existe na forma dolosa. E a culpa acontece, como diz o código, por imprudência, agir de forma precipitada, sem cautela, negligência, deixar de fazer algo que o cuidado exigia, uma omissão de cuidado, ou imperícia, falta de aptidão técnica para uma profissão ou atividade. Então, na culpa, a pessoa não quer o resultado de jeito nenhum. Não quer. Esse é o ponto-chave. Mas o resultado acontece porque ela violou um dever de cuidado que todo mundo naquela situação deveria ter. A conduta em si é voluntária. A pessoa escolheu dirigir, por exemplo. Mas o resultado não é querido. E esse resultado tinha que ser pelo menos previsível para uma pessoa mediana, objetivamente previsível. Certo. Imprudência, negligência, imperícia. E tem aquela zona cinzenta que você mencionou de leve antes, entre dolo eventual e... E a culpa consciente? Essa é uma das áreas mais delicadas e difíceis de provar na prática. Na culpa consciente, assim como no dolo eventual, a pessoa prevê que o resultado pode acontecer. A diferença crucial está na atitude dela em relação a essa previsão. E qual é a atitude na culpa consciente? Na culpa consciente, a pessoa prevê o resultado como possível, mas ela acredita sinceramente que ele não vai acontecer. Ela confia na habilidade dela, na sorte, em alguma circunstância e pensa, isso pode dar errado, mas eu vou conseguir evitar. Falta a indiferença, a aceitação do resultado que existe no dolo eventual. Uau. Realmente provar se a pessoa foi indiferente ou se ela acreditou que ia evitar deve ser um desafio imenso. Depende muito de interpretar o que se passava na mente dela. É um desafio enorme para juízes, promotores, advogados, analisar as circunstâncias do fato para tentar inferir esse estado mental. Muitas vezes, a linha é tênue demais. E, para complicar um pouco mais, ainda tem o tal do crime preterdoloso, né? O que é isso, rapidinho? Isso. O crime préter-doloso ou préter-intencional é uma combinação específica. A pessoa age com dolo na conduta inicial, querendo um resultado menos grave, mas acaba causando um resultado mais grave de forma culposa. Ah, tipo, a pessoa quer só machucar, dolo, de lesão corporal, mas sem querer acaba causando a morte, resultado morte culposo. Exatamente. O exemplo clássico é a lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º. Tem dolo no soco, lesão, e culpa na morte que decorreu, por exemplo, da queda. É um crime que a gente chama de qualificado pelo resultado. E uma característica importante é que ele não admite tentativa para o resultado mais grave. Não admite tentativa. Faz sentido, já que o resultado mais grave não era querido desde o início. Perfeito. A lógica é essa. Nossa, que viagem. Então, para a gente amarrar tudo, analisar se um fato é típico no direito penal é como montar um quebra-cabeça bem complexo, com várias etapas. Precisa checar a conduta, se foi humana, voluntária, consciente e se teve dolo ou culpa. Depois o resultado, a mudança causada.
Aí o nexo causal, a ligação entre conduta e resultado, considerando as concausas. E, finalmente, a tipicidade, o encaixe perfeito na lei, tanto formal quanto material. E confirmando o dolo ou a culpa. É quase uma engenharia jurídica, né? É uma ótima analogia. É exatamente isso. Uma análise estruturada passo a passo, onde cada elemento precisa estar presente e comprovado. E sabe, essa análise toda, com essa complexidade técnica que a gente discutiu, especialmente nessas zonas cinzentas, como a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, ou a dificuldade de avaliar o impacto real das concausas, isso me leva a uma reflexão final. Qual seria? Até que ponto essa estrutura técnica, tão detalhada e às vezes tão focada em minúcias conceituais, consegue realmente capturar a dimensão completa da responsabilidade de alguém por um ato? A responsabilidade moral ou social? Será que a precisão da lei, com todos esses elementos, sempre se alinha com a nossa percepção mais ampla do que é justo? Fica aí uma questão, né? Sobre essa relação às vezes tensa entre a letra fria da lei e o sentimento de justiça.